Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam já descansados desse final de semana. Eu, particularmente, dormi o domingo inteiro. Depois que eu acabei as correções, foi uma semana muito intensa de correções de trabalho. Eu dormi hoje de manhã e, enfim. Agora, peguei aqui a proposta, li com atenção e, como prometido, eu vou trazer aqui uma discussão com vocês sobre os textos motivadores, principalmente, o que eles nos possibilitavam discutir, quais as ideias a gente poderia, inclusive, aproveitar desses textos e um planejamento prévio aqui, um planejamento simples do que eu escreveria no meu texto. Claro que não é a única forma correta, porque o artigo de opinião nos possibilita muitos debates. E, falando em artigo de opinião, muitos acreditavam que seria carta, mas eu avisei. Eu avisei, o edital principalmente avisou. O edital diz, é uma coisa ou outra, então a gente não pode se preparar para apenas um gênero. Mesmo que na prova de 2023 tenha tido carta, artigo, na de 2024 tenha sido carta, na de 2025 tenha sido artigo, a gente não pode ter essa impressão de que será intercalado, porque o edital nunca falou sobre isso. Diferente, por exemplo, da UniOeste, né? Que a UniOeste diz, esse ano vai ser artigo, esse ano vai ser comentário crítico. Aqui não há esse comportamento. O vestibular, inclusive, é muito recente ainda, e eu acreditava, assim, nessa possibilidade de ser artigo justamente para não haver essa impressão de que será intercalado entre um ano e outro esse gênero textual. Pois bem, mas aqui eu não tô para dizer quem é certo e quem é errado. O que importa, gente, é que nós temos a consciência de que quando a gente vai para uma prova, a gente precisa estar preparado para o que o edital pede. Então, vamos à análise dessa proposta, que particularmente eu gostei bastante. E se tem uma coisa que tem se consolidado nas propostas da UFSM, é os próprios textos nos darem perspectivas diferentes sobre esse assunto, tá? E uma outra coisa que a prova tem feito é, primeiro, te dar uma dimensão geral sobre o que é esse assunto, esse objeto a ser analisado, no caso aqui o trabalho flexível, que é o que eu vou comentar aqui com vocês, e depois a prova te dá perspectivas de diferentes vozes da sociedade. Vozes de maneira geral, e sempre vai ter o nome dessa pessoa e o cargo que ela ocupa nessa posição social dela. E aí sim, a proposta vem com a pergunta ou a afirmação para te responder aí conforme a tua tese. Então vamos lá, sem mais delongas. Nós temos aqui o seguinte. Primeira frase. Você já refletiu sobre os diferentes tipos de relações de trabalho que poderá encontrar ao exercer sua profissão após concluir o seu curso de graduação? Você já refletiu? É óbvio, é clichê uma proposta de artigo de opinião te perguntar se tu já refletiu. Então vamos lá. O mercado de trabalho brasileiro, atualmente, justamente por ser um tema super atual, faz todo sentido a proposta te dizer isto. O mercado atualmente é composto por múltiplas relações de trabalho. Dentre elas, as regidas pela consolidação das leis do trabalho. A CLT, que tu com certeza já conhece. Então, entre as múltiplas, existem as que são regidas, as que são comandadas pela CLT. Em vigor desde 1943, período Vargas, né? A CLT prevê registro em carteira e um conjunto de garantias legais ao trabalhador. Então, a CLT visa proteger o trabalhador. Embora seja uma legislação criada em outro contexto histórico, a CLT vem sendo periodicamente atualizada ao longo das décadas, a exemplo da reforma trabalhista de 2017, qual é a finalidade? A fim de incorporar transformações sociais, tecnológicas e econômicas, como a ampliação das modalidades de trabalho remoto e a flexibilização de jornadas. Para aí. Eu sempre falo que os temas da UFSM
não da UFSM em si, mas por ser artigo de opinião ou carta aberta, vão trazer temas atuais. A CLT em si não é atual, foi criada em 1943, mas a sua constante atualização traz o debate para a atualidade, porque tem trazido temas que são sensíveis à sociedade, ou seja, são controversos, geram polêmicas, geram perspectivas diferentes. Beleza. E aí, o próprio texto contextual está trazendo exemplos de flexibilização desse trabalho, como o trabalho remoto e a flexibilização de jornadas. Inclusive, eu vou te mostrar que uma das propostas minhas e da Carol no nosso curso trazia justamente isso. Ó, o que você considera, você considera esse trabalho vantajoso ou desvantajoso para o profissional? Aqui era uma proposta que abordava o trabalho remoto. Eu estou te mostrando isso para te dizer que não é novidade a gente discutir questões sensíveis à sociedade. E uma delas, gente, é toda a atualização que vem sendo trazida pela CLT no sentido de dar mais garantias ou ao trabalhador ou ao empresário, ou até mesmo ao autônomo, ao microempreendedor. E essas garantias, dependendo da visão de cada indivíduo na sociedade, elas são positivas ou negativas, beleza? Então vamos seguir aqui na nossa reflexão. Paralelamente à CLT, outras modalidades passaram a compor o cenário profissional contemporâneo. Entre elas estão a contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, os famosos PJs, em que o serviço é prestado por uma empresa. E eu já vou te dar um exemplo, tá, gente? Por exemplo, digamos que eu sou uma trabalhadora autônoma, eu tenho meu CNPJ, tudo regularizado, e aí um curso independente, um cursinho pré-vestibular, resolve me contratar, mas ele não vai me contratar pela CLT. Eu não vou ser empregada, eu não vou ser funcionária com carteira assinada. Eu vou prestar um serviço com o meu CNPJ e essa empresa vai me fazer o pagamento como se fosse uma prestação de serviço normal. Isso é uma das flexibilizações trazidas pelas atualizações da CLT. Isso antes não era possível, hoje é. Só que ainda há uma brecha na lei que permite que, por exemplo, esse tipo de trabalhador, por exemplo, eu, né, nesse caso, poderia, ao final, ali depois de um tempo de trabalho, eu poderia processar essa empresa por ter me obrigado, me conduzido a essa contratação pejotista, num termo mais pejorativo, né? Por quê? Porque é como se ela não quisesse pagar os meus direitos trabalhistas e fizesse, né, essa gambiarra para me contratar. Ou seja, ela não precisa pagar meu FGTS, não precisa pagar 13º, férias e todos os benefícios que a CLT tradicional dá ao trabalhador. Então, só para te entender, alguns contextos aqui que poderiam ser trazidos na prova como parte negativa dessa flexibilização. Caso tu não conhecesse o que significa exatamente PJ, tudo bem, outras coisas tu vai entender aqui. Em que o serviço é prestado por uma empresa. O regime de microempreendedor individual, voltado à formalização de atividades autônomas, por exemplo, eu sou uma costureira, sou uma cabeleireira, sou uma professora, enfim, professora acho que não entra aqui nesse caso, que estou na informalidade, e aí eu formalizo a minha empresa, mas microempresa, ou seja, eu não preciso pagar todos os tributos necessários. Também eu tenho um teto de ganho máximo, né? Eu não posso ultrapassar aquele teto para eu continuar nessa modalidade aqui. Pago ali em torno de R$50 por mês de imposto e nada mais. Não preciso pagar imposto sobre as minhas vendas, tá? Mas isso tem um limite de ganho, claro. Isso é uma das outras flexibilizações do trabalho, que eu particularmente considero super positiva para quem é microempreendedor de fato. Voltado à formalização de atividades autônomas e formas de trabalho ainda não totalmente regulamentadas, como as que se desenvolvem nas Big Economy,
que são aqueles bicos sob demanda, que inclui, por exemplo, olha o exemplo que tu poderia trazer aqui no teu texto caso fosse uma crítica, tá? Motoristas de aplicativos, entregadores individuais, e produtores de conteúdo digital e freelancers de diferentes áreas. Por exemplo, um designer, né, que vai ali ser contratado para fazer um serviço de um curto período, mas não vai ter vínculo empregatício nenhum com a empresa. Profissionais que realizam serviços de forma autônoma e sem vínculo empregatício. Isso poderia entrar no teu texto caso fosse uma crítica a essa flexibilização do trabalho. Inclusive, teve muitas fofocas por aí, né, spoilers, enfim, lances sobre o tema da redação que diziam que poderia ser uberização. Aquela coisa aquela crítica, né, que se faz a esse sistema que contrata pessoas sem ter vínculo, como é o caso dos aplicativos de entrega. Ou até mesmo o próprio Uber, 99, entre outros. Nesse contexto, observa-se não só uma ampliação das possibilidades de inserção profissional, mas também o surgimento de debates sobre, olha a polêmica aqui, estabilidade, renda, condições de trabalho que podem ser exploratórias e proteção social, como previdência, seguro-desemprego, auxílio acidente, férias remuneradas, dentre outros benefícios que aqui eu vou incluir, por ser mulher, o benefício da licença maternidade. Então, aqui a proposta está te contextualizando o que é essa polêmica e isso é fundamental para te começar o teu texto. Você, como futuro profissional, é convidado a se posicionar de maneira crítica e fundamentada sobre os vários tipos de relações de trabalho. Apresentam-se a seguir diferentes perspectivas envolvidas no debate. Leia-as com atenção. E esse leia-as com atenção não é clichê, gente. É a partir dessas perspectivas de diferentes setores da sociedade que, mesmo tu não entendendo nada sobre o assunto, tu pode se posicionar. Veja um detalhe aqui, você como futuro profissional, eu tô tentando te mostrar aqui que, diferente do que alguns professores falam por aí sobre máscara social, na UFSM não é esperado que tu use uma máscara, ou seja, que tu se fantasie de alguém aqui. Tu não vai escrever o texto como um advogado, como um profissional liberal, não. Tu vai escrever um texto como futuro profissional, como futuro universitário. Então, tu não precisa vestir nenhuma máscara aqui, inclusive não seria bem visto, porque a proposta não tá falando nada disso. Beleza? Então, vamos às primeiras perspectivas. A reforma de 2017 contribui, olha só, primeira perspectiva positiva, contribui para a criação de um ambiente institucional favorável à retomada dos investimentos. Portanto, é um caminho seguro para elevar a produtividade e principalmente tornar o mercado de trabalho mais fluido, com garantia de proteção social a todos os tipos de emprego. Gente, essa perspectiva aqui, tu poderia, claro, trazer para o teu texto no sentido de concordo, né? Nem precisa citar a perspectiva do fulano de tal, tá? Do José Paulo, professor titular de economia ali, não precisa, mas tu poderia trazer essa perspectiva de maneira geral para refutá-la ou concordar com ela. Eu traria para refutá-la no seguinte aspecto. Será que essa flexibilização traz garantias a todos os tipos de emprego? A contextualização ele te mostrou quais são todos os tipos de emprego, tá? Ou pelo menos algum deles. E eu vejo que não é todos, né? Por exemplo, pessoas que trabalham ali com aplicativos geralmente tem algum tipo de exploração ali, então não são garantias boas para todos. Segunda perspectiva. A mudança legislativa de 2017, lá do governo Temer, caso tu quisesse trazer para o teu texto, foi considerada por muitos especialistas como um estímulo à competitividade e à geração de empregos, uma vez que proporcionou mais segurança jurídica para os empregadores e contribuiu para a diminuição dos custos trabalhistas. Vou frisar aqui para os empregadores. Essa perspectiva está olhando de forma positiva para
os empregadores. Por quê? Porque permitiu que os empregadores possam conversar com os funcionários de uma maneira mais livre de sindicatos, que pudessem, por exemplo, combinar com o funcionário que ele vai fazer menos horas e vai ganhar menos, ou que vai fazer mais horas e vai ganhar um pouco mais. Então, aqui, realmente, foi ótimo para os empregadores no sentido de dar mais flexibilidade, não deixar o empregador travado, digamos assim, em algumas regras da CLT. Então, essa é a opinião do Eduardo Fernando, mestre em educação, especialista em metodologias de ensino superior e educação à distância. Próxima perspectiva aqui. Um aspecto relevante a ser identificado a partir da reforma trabalhista de 2017 é o impacto nas práticas empresariais. A reforma incentivou uma flexibilização nas normas, permitindo mais autonomia nas negociações individuais entre empregador e empregado, bem o que eu estava falando agora. Como resultado disso, ou seja, qual é o impacto, né? Muitos empregadores se sentem mais confiantes para negociar diretamente com seus funcionários. De novo, a visão do empregador. Sem a necessidade de mediação sindical. Essa confiança, embora possa ser vista como positiva para as empresas, e aí vem esse comentário aqui, da Poliana, traz a visão negativa, então, em relação a essa flexibilização. Embora possa ser vista como positiva para as empresas, que ganham agilidade e controle sobre os acordos, também acentua a assimetria de poder nas relações de trabalho, especialmente em setores onde o trabalhador tem menos alternativas de emprego e depende fortemente da estabilidade oferecida pelo empregador. A partir dessa perspectiva, eu trabalharia com o meu texto. Eu trabalharia justamente nesse sentido de, sim, eu entendo que existem benefícios para os empregadores, e aqui, na minha visão, Patrícia, né, como eu sou uma empreendedora, eu entendo super, eu vejo que essas relações de trabalho são difíceis. Eu, por exemplo, ainda não sou uma empresária, digamos assim, porque eu não tenho uma empresa com uma equipe, com várias pessoas trabalhando para mim, por isso eu me considero só uma empreendedora, justamente por ser muito dispendioso, é muito caro manter uma equipe, com todos os vínculos formais, né, pagando muitos impostos. O custo para se manter um funcionário realmente é muito alto para aquele que é microempreendedor ainda. Então, gente, eu entendo a visão do empreendedor, mas eu iria mais para o lado do trabalhador, porque também eu já passei, né, por esse perrengue de ser um funcionário e ter ali algum tipo de exploração, por mais velada que seja. Esse seria meu posicionamento a partir dessa perspectiva. Mas vamos lá, vamos continuando. Ser trabalhador autônomo vem com muitos benefícios que atraem profissionais de diversas áreas. Um dos principais é a flexibilidade de horários. Como você é o seu próprio chefe, pode definir seu próprio ritmo de trabalho e adaptar sua agenda às suas necessidades pessoais. Isso pode ser especialmente valioso para quem busca um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu lembro aqui do Byung-Chul Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, dessa sociedade que não sabe mais dividir vida profissional e pessoal, principalmente no contexto de trabalho digital, trabalho remoto, que é um dos tipos de flexibilização do trabalho. Deu muita polêmica, por exemplo, no ano passado, em 2025, quando o Banco Itaú demitiu funcionários em massa, funcionários que trabalhavam na modalidade remota, ou seja, de casa, online, porque não se sabe exatamente o porquê, mas o Itaú percebeu que muitos desses funcionários não estavam tendo a produtividade que eles esperavam. E aí eles consideraram, por exemplo, o número de cliques, o tempo de tela que esses funcionários estavam tendo. Eu lembro que eu discuti isso, inclusive, com os meus alunos,
como a possibilidade de tema. Essa flexibilização do trabalho remoto em si traz benefícios, sim, para a empresa e para o funcionário, mas ao mesmo tempo tem essa consequência da instabilidade, porque a empresa pode simplesmente achar que o funcionário não está sendo produtivo porque está em casa e desligá-lo sem mais nem menos. Mas essa perspectiva aqui é positiva em relação a essa flexibilização, beleza? E é a opinião do Jackson Prado. Outra perspectiva. Todo formato de trabalho possui suas desvantagens. E por isso, com o trabalho flexível, não é diferente. Nem todos conseguem administrar bem. Essa é legal ela pensar assim, ó, nem todos. Ela não generaliza, né? Conseguem administrar bem sua rotina e fazer a autogestão do cumprimento das suas tarefas. Aqui ela está trazendo um aspecto agora negativo do trabalho remoto. Vocês vejam que essas duas perspectivas aqui estão focando especificamente no trabalho remoto. Por isso, profissionais que fazem o planejamento e líderes que não delegam tarefas de forma organizada podem não ter sucesso nesse modelo de trabalho. Concordo. Ademais, a comunicação online nem sempre consegue ser entregue, seja por problemas técnicos, falta de internet ou por não saber se expressar de maneira efetiva por meio dos canais de comunicação virtual. Em alguns casos, colaboradores podem perder a relação próxima de comunicação na hora de tirar dúvidas e resolver problemas. E aí eu vou te dizer uma coisa. Essa perspectiva poderia aparecer se um dos teus argumentos dentro de uma tese em que tu fosse desfavorável à flexibilização, né, fosse, por exemplo, no teu argumento tu dizer que é muito difícil no Brasil essa flexibilização, principalmente no mercado online, porque a educação comunicacional não é bem desenvolvida nas escolas. Sequer nas escolas, na verdade, né? E também nas faculdades. Na universidade, não há ainda um trabalho efetivo para essa competência que é essencial para o mercado de trabalho atual e futuro, inclusive, né? Hoje, gente, a ferramenta de ouro de qualquer profissional, seja qual for a área, é a comunicação. Beleza? Seguindo. Última perspectiva aqui. Uma das principais preocupações da flexibilização é a possibilidade de precarização das condições de trabalho. Essa daqui provavelmente vai ser uma das principais perspectivas que vai aparecer nos textos de vocês. Sem uma regulamentação rígida, há o risco das empresas oferecerem contratos com salários baixos, poucos benefícios e jornadas excessivas, prejudicando os direitos dos trabalhadores. Outra questão a ser considerada é a falta de segurança e estabilidade para os funcionários. Com a contratação mais ágil, ou seja, mais rápida, sem muitas burocracias, os contratos podem ser mais voláteis, eles podem acabar-se mais rápido, né? Mais rapidamente, gerando instabilidade e incerteza na vida profissional dos trabalhadores. E aqui, essa é a equipe Compare Seguros. Então, é uma perspectiva não de uma pessoa só, e sim de uma instituição. Vamos lá. Agora é com você. Escreva um artigo de opinião a ser publicado em um jornal online amplamente acessado em seu estado, de forma que você, futuro participante do mercado de trabalho, posicione-se sobre o tema aqui. A flexibilização das relações de trabalho no Brasil. Gente, tema amplo, aberto, porque ele não tem uma pergunta específica, né? Não tem aquela coisa, você acha vantajoso ou desvantajoso? Você concorda ou não? Então, aqui, eu particularmente acho mais difícil, na verdade, quando o tema é assim. Por quê? Porque é tu que tem que precisa fazer essa pergunta. A pergunta mais provável que tu iria fazer aqui, inclusive lendo as perspectivas, seria: eu acho positivo ou eu acho negativo essa flexibilização? Eu acho que favorece os trabalhadores ou não? Eu acho que favorece os empreendedores ou não? Então, são perguntas que
ter nortearão para chegar a uma tese. O candidato que não leu direito os textos motivadores, que achou que são textos, eu vou direto para a pergunta aqui, pode ter ficado perdido na hora de elaborar a tese, porque a partir das perspectivas apresentadas é que eu tenho um norte, então, de qual será a pergunta mais apropriada. Não existe a única pergunta certa, mas existem as mais apropriadas. Eu acredito que tu, com bastante atenção, tu que te preparou para esse tipo de prova, muito provavelmente tenha pensado nessa pergunta meio óbvia que é: acho favorável ou não? E aí eu vou te dizer o seguinte: tu tinha 3 caminhos aqui, né? Nesse caso. Ou tu iria trazer uma tese em que te posicionasse totalmente favorável a esse tipo de flexibilização, considerando todas as modalidades ali apresentadas, e aí tu iria elaborar 2 argumentos ali, pelo menos, explicando o porquê, ou seja, porquê 1 e porquê 2, eu me posiciono dessa forma, é favorável porque traz benefícios ao empreendedor, é favorável porque permite que os profissionais não fiquem presos a regras muito rígidas, e assim por diante. A outra opção seria tu dizer não, essa flexibilização só trouxe aspectos negativos, que são, e aí tu vai trazer 2 argumentos trazendo esses aspectos negativos. Olha, isso favoreceu mais exploração do trabalhador, no primeiro argumento, aí no segundo tu diria que aumentou as desigualdades, dificultou a busca por melhores oportunidades, sei lá, né? E a terceira perspectiva, que é a que eu gosto mais, é trazer um contraponto para mesmo assim te posicionar, tá? Tu não vai ficar em cima do muro. Então, por exemplo, eu diria que essa seria a minha tese, tá? Embora a flexibilização do trabalho no Brasil, poderia escrever até a partir da reforma trabalhista de 2017, embora tenha trazido benefícios nas relações nas relações empregatícias, mesmo assim, esse embora traz justamente essa ideia de contraponto. Mesmo assim, eu acredito nos aspectos negativos. Então, embora tenha trazido benefícios, vejo ou percebo que, e aí eu venho com a minha tese mais marcante, né? Percebo que esse modelo apresenta sérios riscos. Ai, gente, tô atrapalhada aqui na escrita, porque meu tablet tá em pé, é bem ruim de escrever, mas vamos lá. Apresenta sérios riscos aos trabalhadores. Isso estaria, gente, no final da minha introdução, é a minha tese. Como é que eu organizaria isso no meu texto? Traria, então, no argumento 1, no primeiro desenvolvimento ali, eu traria essa parte dos benefícios, mostraria, né, por que eu entendo que realmente há benefícios, traria exemplos, traria voz externa, traria, enfim, né, tudo o que é preciso nesse parágrafo. Mesmo assim, ainda nesse parágrafo, eu precisaria reforçar minha tese, tá? Eu não poderia ficar o parágrafo inteiro falando de benefícios, eu precisaria, mesmo assim, tocar no assunto novamente de que, mesmo assim, eu sou aversa a essa flexibilização.
E aí sim, no segundo, eu explicaria o porquê de fato eu defendo esse meu posicionamento. Porque é uma forma nova, porém velha, de exploração do trabalho. Porque no Brasil, as pessoas, aí principalmente, seria muito clichê só dizer, só explora o trabalhador, tá? Mas então por que houve uma reforma trabalhista, né? Eu diria que a intenção pode ser positiva, mas não se considera de que o fato de que a educação no Brasil ela é muito precária, ela não possibilita que as pessoas tenham nessa relação sem vínculo apenas uma forma de transição. Por exemplo, um jovem que quer ganhar ali algum dinheiro, de repente até para custear a sua faculdade, mas que vai sair daquela situação e vai buscar outras formas mais rentáveis no mercado de trabalho. Na verdade, a questão é a desigualdade no Brasil, ela é muito evidente ainda, ela é muito grande, ela é muito intensa, ela faz com que as pessoas busquem esse tipo de trabalho mais flexível justamente para ter alguma coisa, né, para ter como comer, para como sustentar a sua família. Então, a motivação do trabalhador aqui não é a que se espera, entende? Então, eu traria, essa é a minha perspectiva. Se tu não fez isso, tá tudo bem, tá? Pelo amor de Deus, não vai te apavorar agora. O que importa aqui é que tu tenha obedecido os critérios, retomado a tua tese em todos os parágrafos. A partir da tua percepção aqui, tu iria trazer, então, no final do texto, na conclusão, né, uma alternativa para o que tu discutiu. O que importa também é que tu tenha abordado o tema em todos os parágrafos. Então, gente, um tema que eu não posso dizer que ele é super fácil, porque talvez tu nunca tenha pensado sobre todas essas modalidades de trabalho, mas a proposta ela é muito boa, no sentido de que ela te dá todas essas perspectivas diferentes que há. Todas não, né? Mas grande parte das perspectivas que circulam nos debates sociais e ainda te contextualiza lá no início o que se entende por flexibilização de trabalho, te deu vários exemplos ali que tu poderia sim abordar nos teus textos, tá? O que tu pode trazer dos textos motivadores? Tudo. O que tu não pode é copiar. Tu não pode copiar os trechos e, inclusive, tu não pode ficar só nos textos motivadores. A parte das vozes externas é contigo. A parte do repertório, se tu quer uma palavra melhor, é contigo. E onde que os repertórios são importantes? No desenvolvimento, na hora de defender os teus argumentos, tá? A introdução não precisa de repertório. Era só contextualizar ali a polêmica e dizer que recentemente, na verdade não recentemente só, né? Nos últimos anos, a reforma trabalhista de 2017 provocou inúmeros debates, foi muito polêmico, inclusive a época, né, do governo Temer. Então, de fato, dividiu a sociedade numa perspectiva em que, aparentemente, essa reforma só beneficia praticamente o empreendedor, né, que não precisa pagar tantos custos, não tem tantos custos, né, na contratação de pessoas. Mas, enfim, gente, essa foi a minha análise aqui, uma ótima prova para mim, né, a meu ver, é uma ótima proposta. Esperamos que os vestibulares da UFSM sigam assim, trazendo perspectivas para ajudar o candidato a enxergar essas visões de mundo e elaborar a sua própria, mesmo que ele nunca tenha pensado exatamente sobre isso. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.